Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é George, sou cristão, estudante de psicologia e você está no Almalogia. Esse é um espaço onde vamos falar sobre psicologia, teologia, educação, saúde, fé, falar da vida. E esse é o primeiro episódio de uma série que estamos criando chamada Sala de Estudo, onde eu quero compartilhar o conhecimento que eu tenho recebido. Para dar início, vamos mergulhar na introdução à psicologia. E o que vamos falar aqui não são fontes vozes da minha cabeça, ok? Eu tô tomando como base pesquisas de artigos, livros e, claro, as aulas introdutórias da graduação. Eu quero já deixar aqui um agradecimento especial ao meu professor Eleandro Cabral, cuja aula me inspirou a desenvolver essa série. Obrigado, professor, e já me desculpe qualquer vacilo, tá bom? Então vamos lá. Começando pelo começo. A palavra psicologia vem do grego psique, alma, e logos, estudo, significando inicialmente estudo da alma. Eu quero explorar como essa definição foi evoluindo, a trajetória, um pouco das escolas de pensamento, os métodos de investigação e as aplicações hoje. A psicologia, ela é a ciência que estuda comportamentos, processos mentais. Isso envolve emoções, pensamentos, a nossa cosmovisão, que é a forma com que enxergamos o mundo, nossa memória, e também como tudo isso se reflete nas nossas ações. O objetivo maior é entender o ser humano em toda a sua complexidade, promovendo a saúde mental e a qualidade de vida, algo que ecoa a etimologia grega da palavra. Os próprios gregos não tinham uma definição única para a psique. Eles foram evoluindo esse conceito ao longo do tempo e diferenciando entre um conceito mais mitológico, até mesmo mais espiritual, mais abstrato, né? Até um conceito mais filosófico. E com o passar dos anos, principalmente a partir do século XIX, na época da ascensão do iluminismo e daquele boom do pensamento científico, começou uma busca por métodos mais objetivos, aquilo que dava para observar, medir em laboratório. O foco foi mudando, e foi mudando para a mente e como ela opera, como ela processa a informação, para o comportamento, as ações concretas e tal. Não que a subjetividade tenha sido lançada fora totalmente, mas a maneira de investigar mudou radicalmente. A própria definição de psicologia foi se ajustando a essa nova postura mais científica, e isso faz todo sentido. Só que antes dessa virada científica, essas perguntas sobre a mente já estavam por aí. A raiz filosófica da psicologia é muito importante. A filosofia foi o berço de tudo. Os gregos antigos, tipo Platão, Aristóteles, eles já discutiam essa natureza da alma, essa relação corpo-mente, como a gente conhece as coisas, as emoções. Platão tinha aquela ideia da alma dividida, que era a teoria da tricotomia da alma. Ele propunha que ela se dividiria em três partes: a racional, que seria a lógica, a irascível, que seria a emocional, e a apetitiva, que é a desejante. Já Aristóteles tentava conectar a alma com o corpo, com as funções biológicas. Diferente de Platão, que via a alma como uma entidade separada e aprisionada ao corpo, Aristóteles se baseava no conceito de hilemorfismo, que une a matéria, que seria o corpo, e a forma, que seria a alma, e esses seriam componentes inseparáveis de um ser vivo. Podemos dizer que possivelmente Aristóteles estava sendo o primeiro a tentar sistematizar esse estudo, ainda que de forma filosófica. Nesse protótipo filosófico da psicologia, temos algumas figuras como a do filósofo e matemático René Descartes, com a separação forte entre a mente e o corpo, a coisa pensante e a matéria, o famoso dualismo cartesiano. Essa ideia marcou muito o pensamento ocidental e colocou a relação de mente e corpo bem no centro do debate.
E embora a psicologia hoje em dia tente superar essa divisão tão radical, a questão que Descartes levantou continua muito relevante. O ponto principal aqui é que esses filósofos todos, ao longo dos séculos, estavam formulando as perguntas essenciais sobre a mente. Eles prepararam o terreno, mesmo sem ter as ferramentas científicas para investigar isso na prática. O ponto de virada, digamos assim, o nascimento da psicologia como ciência, só vai acontecer em 1879, com William Wundt, que criou na Universidade de Leipzig, na Alemanha, o primeiro laboratório dedicado à psicologia experimental. Wundt, que tinha uma formação em fisiologia, pegou os métodos experimentais que já eram comuns às ciências naturais e aplicou ao estudo da mente humana. Ele queria entender a estrutura da consciência, os elementos básicos da nossa experiência mental, e para isso ele usava uma técnica chamada introspecção controlada, onde ele treinava pessoas para descreverem o que estavam sentindo ou pensando, mas de forma bem sistemática. Isso pode até parecer meio subjetivo, né? E realmente é. Ele foi até bem criticado por conta disso. Mas para a época, isso foi um passo gigantesco para tentar trazer objetividade. Esse é o marco zero universalmente aceito para a psicologia científica. Wundt é frequentemente chamado de pai da psicologia experimental, porque o que ele desenvolveu foi realmente um divisor de águas e representou a independência da psicologia. Ali, ela se separava formalmente da filosofia, da fisiologia, ganhava um espaço acadêmico próprio e principalmente um método que buscava ser científico. Mesmo com todas as limitações da introspecção, a intenção de Wundt de aplicar o rigor científico foi o pontapé inicial para a disciplina como a gente conhece hoje. A partir disso, o negócio começou a se ramificar, com várias escolas de pensamento surgindo, cada uma com um olhar diferente. O campo foi explodindo em diferentes direções. Só para citar algumas dessas escolas, temos o estruturalismo, representado pelo próprio Wundt. Lembra que eu falei que ele queria entender a estrutura da consciência? Então, essa escola era mais focada em buscar entender esses blocos da consciência. Quase ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, surgiu o funcionalismo, com William James, que, diferente de Wundt, não se perguntava o que era a mente, mas sim para que ela servia, como ela ajuda o indivíduo a se adaptar ao ambiente. Era uma visão mais prática, mais dinâmica. Aí chegamos em uma das mais famosas que chacoalharam tudo, Freud com a psicanálise, que trouxe à tona o inconsciente, desejos, medos, memórias escondidas. Tudo isso que, segundo ele, mandam e desmandam no nosso comportamento. Isso mudava completamente a forma de pensar sobre o que nos motiva e de onde vêm os nossos problemas psicológicos. Numa linha totalmente oposta vem o behaviorismo, também chamado comportamentalismo, com Watson e Skinner. Eles achavam que essa coisa de estudar a mente, consciência, inconsciente, era muito etérea, pouco científica, porque não dava para observar diretamente. Eles queriam focar no que era visível. Para eles, a psicologia tinha que ser a ciência do comportamento observável, como a gente aprende através de estímulos, recompensas, punições. Essa visão teve um impacto gigantesco na pesquisa, na terapia e na educação. As técnicas de modificação do comportamento vêm muito daí. Enquanto isso, na Alemanha de novo, surge a psicologia da Gestalt. O lema deles era: o todo é diferente da soma das partes. A ideia central é que a gente não percebe o mundo em pedacinhos isolados, mas em conjuntos organizados em formas. É daí que vem o nome, Gestalt. É um termo alemão que significa forma total ou forma global. Eles estudaram muito a percepção visual, como o indivíduo organiza o que vê e busca sentido. Tipo ilusão de ótica, ou como reconhecemos uma música mesmo com notas diferentes. A Gestalt ajudou a explicar esse tipo de coisa.
E depois vieram outras ondas importantes, como o humanismo, com Maslow e Rogers, que despontou como uma reação, uma espécie de terceira força. Eles criticaram muito a psicanálise e o behaviorismo por serem muito deterministas e não conseguirem satisfazer as necessidades dos pacientes. Então, a escola humanista colocou o foco no potencial humano, na liberdade, na busca por sentido e na autorrealização. Mais para metade do século XX, nos anos 50, 60, veio a Revolução Cognitivista. Ela trouxe a mente de volta para o centro, mas de um jeito novo. Começaram a estudar os processos mentais, pensamento, memória, linguagem, como se fossem processamentos de informação de um computador. Assim, você vê algo, a mente processa, pensa, lembra, decide, e aí você age. Essa abordagem cognitiva é super influente até hoje em muitas áreas da psicologia. Graças a ela, temos a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, terapia que hoje auxilia muitas pessoas no tratamento de fobias, depressão e até toque. Vamos deixar claro que, em se tratando dessas escolas, não existe a mais correta. São várias lentes diferentes, cada uma ajudando a gente a entender melhor um pedacinho da mente humana. Em resumo, vamos lá, o funcionalismo vem com a pergunta do para que serve a mente. A psicanálise diz que o inconsciente manda. Para o behaviorismo, depende dos estímulos. Para a Gestalt, o todo é mais que as partes. Para o humanismo, você é livre para crescer. No cognitivismo, a mente processa tudo. Essa diversidade toda é fundamental. Pensa só, saímos da Grécia Antiga, passamos por Wundt abrindo o primeiro laboratório e chegamos no século XX explodindo em escolas. E hoje a psicologia é um arsenal científico de observação, experimentos, análises rigorosas. Mas calma, nós vamos falar de tudo isso nos próximos episódios. Vamos falar sobre método científico, como a psicologia prova o que diz, processos psicológicos, memória, atenção, emoção, percepção e até as áreas de atuação do psicólogo hoje em dia. Tudo isso e muito mais. E se você está gostando dessa viagem, curta, compartilha, comente o que você achou e nos siga para continuarmos juntos nessa caminhada de conhecimento e autoconhecimento. Te vejo na próxima sala de estudo. Forte abraço. Deus abençoe.